Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. 9h36. Estamos em período eleitoral, Agostinho. Para muita gente não parece ainda, né? Eu já notei. Lá em São Caetano, carros de som para todo lado. Em São Caetano tem esse negócio, né? É meio cidade... é do interior, mas tem esse caráter meio provinciano. Menor. Então, carro de som passando, o pessoal entregando panfletinho e tal, enfim. Bom, a campanha tá na rua aí no Brasil todo, né? Já temos o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Tava vendo essa pesquisa da Datafolha aí, Agostinho. Queria puxar esse assunto aqui com você, né? Claro, ouvir o nosso ouvinte também, né? Sobre esse assunto. Rede social parece que não é uma grande influenciadora, né? Pelo menos é o que constata a pesquisa. Vai totalmente na contramão daquilo que algumas campanhas estão apostando, né, Agostinho? Exato, eu acho que pesquisa é importante. Aqui ninguém está discutindo o sistema de levantamento de informação, há toda uma tecnologia, há uma ciência por trás da pesquisa. É isso, ninguém discute o valor científico de uma pesquisa bem feita dentro dos padrões. Agora, eu não sei, 78% dos eleitores aqui de São Paulo possuem redes sociais, diz a pesquisa da Datafolha, mas a minoria compartilha notícias sobre política. Enfim, eu não li a pesquisa detalhadamente, mas ao que parece, o que conclui a pesquisa, pelo menos num primeiro olhar, é que as redes sociais têm um peso menor na definição, né, do seu voto. Então o eleitor não usa as redes sociais para divulgar o candidato dele ou, enfim, para acompanhar a posição política de uma outra pessoa na rede social. Bom, é o que diz a pesquisa. Mas não é o que a história recente mostra, né, Pedro? 23% disseram que compartilham, 77% disseram que não compartilham mensagens políticas nas plataformas WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. A maioria, né, dos entrevistados diz que tem conta nas redes sociais, óbvio, né? Sim. E a minoria diz que compartilha ou lê notícias relacionadas à política e eleições. Eu também desconfio um pouco desse dado aqui, né? Pela percepção que a gente tem. Claro que a pesquisa tem um critério científico aí, tudo mais. Mas a pessoa pode não compartilhar. Então, assim, ela mesma não compartilha. Mas as campanhas, sabidamente, estão apostando alto. Já na eleição passada foi assim, né? O WhatsApp, enfim, foi usado, inclusive, em alguns casos, de forma ilegal. Aquelas mensagens turbinadas que eram mandadas, não se sabe com recurso de quem ainda. Que estão proibidas nessa eleição também, né? Não pode. Saiu recentemente uma matéria da Folha, essa semana mesmo, dizendo que mesmo assim continua acontecendo. Continua, Era a reportagem da Folha de São Paulo. Então eu até posso acreditar. Se as pessoas não mentiram, deve ter um nível de mentira também. Mas se as pessoas de fato não compartilham elas próprias, mas elas leem o que chega a elas. E as campanhas estão apostando de novo nisso. Então as campanhas profissionais, elas bombardeiam o eleitor. Como se fossem outros eleitores, tem uso de robô, tem perfil falso, enfim. É possível mesmo que as pessoas de carne e osso, elas mesmas não compartilhem, mas esses sistemas informatizados e até criminosos em alguns casos, bombardeiam cada um de nós, e aí esse bombardeio de mensagem deve ter lá a sua influência, porque estão gastando uma baita grana nisso, né? Eu tenho para mim que a eleição de 2018 ela é uma eleição muito diferente para a gente comparar com outras, né? Sim. O Brasil estava vivendo um momento ímpar, né, da sua história. O Jair Bolsonaro foi um candidato que surgiu, né? Com uma grande popularidade, para onde ele ia, né? Era impressionante o número de pessoas que o acompanhavam, que o seguiam. Isso era ele realmente arrastava multidões aí durante a campanha, né? E agora nessa eleição de 2020 para prefeito, né? Eu tenho minhas dúvidas se a questão das redes sociais será decisiva, né? Como alguns apostam. Acredito que o nosso trabalho, né, da imprensa vai ser fundamental.
para levar até o eleitor mais das propostas dos candidatos, mais daquilo que eles têm para apresentar para o eleitor. O horário eleitoral no rádio e na televisão vai ter uma importância, apesar de alguns acharem que isso aí é coisa do passado, né, que não tem mais. E, Agostinho, lamento a ausência de mais debates. Provavelmente em São Paulo, na maior cidade do país, no maior colégio eleitoral do Brasil, nós só teremos esse debate da Band, que foi o primeiro, né, como manda a tradição, e não teremos mais encontros entre os candidatos. Eles não vão mais poder ser confrontados pelas ideias, né? Porque na rede social, na propaganda política, o candidato diz aquilo que quer, aquilo que foi preparado pelo marqueteiro. No debate é que você consegue ver ali a provocação de um do outro, né? O tema mais sensível, né, para a população. Hoje em dia, a cobertura política também tem que ser questionada, né, da imprensa. Os candidatos aí por conta da pandemia, às vezes não tem agenda, manda lá um vídeo gravado. Sim. Dizendo o que ele quer. Né? Então o confronto sairia aí da cobertura jornalística e também dos debates. Dali que a gente podia tirar alguma coisa. E sobre a cobertura jornalística, há um dado relevante, é importante que o nosso ouvinte saiba, quem não sabe ainda, que a gente tem a obrigação de cobrir de forma igual, equilibrada, todos os candidatos. Então você não pode falar de um que tem uma atividade, uma agenda mais recheada e menos do outro. É lógico que se ele sumir e não tiver agenda, você vai ter pouco para falar. Mas como regra, você tem que dar uma cobertura equitativa, equilibrada. Então é isso. Você acaba igualando coisas que não são iguais. Candidatos que têm pesos diferentes acabam tendo, aparentemente, um espaço igual. Então eu lamento também, o debate é o grande momento. Óbvio que um debate no primeiro turno com 11 candidatos, como foi o que aconteceu aqui na Band, fica prejudicado, mas a lei é assim mesmo. Então é uma lástima. E aí eu acho que, por esse aspecto, talvez a rede social acabe cobrindo essa lacuna, né? O eleitor que tem pouca informação, a política não cativa muita gente. Muita gente acha chata demais a política e vai lá porque é obrigada a votar, não sabe quem são os candidatos e tal. E às vezes um WhatsApp passado 3 minutos antes de você ir lá digitar seu voto pode ser decisivo. E você veja que a pesquisa da Datafolha que saiu nesta semana, da corrida para a Prefeitura de São Paulo, trouxe o reflexo do debate da Band. Sim, né? É verdade. O candidato Celso Russomano caiu alguns pontos, na consideração de alguns analistas não foi tão bem no debate. O candidato Bruno Covas manteve. O Guilherme Boulos subiu um pouco. O Márcio França manteve ali a sua posição. E os outros candidatos que vêm abaixo ali também com alguma movimentação para cima, para baixo ali. Bom, ou seja, não é uma mudança drástica, mas é o início de uma campanha. Agora com o horário eleitoral nós vamos ter certamente mais informações, mais temas, né, que vão ser trazidos aí pelos candidatos para que eles possam debater. É o que eu digo aqui. Eu lamento que não tenhamos mais encontros como esse. Felizmente tivemos um aqui na Band que foi muito produtivo e foi uma oportunidade, talvez a única que o eleitor teve mesmo, desse confronto mais direto, né, entre os candidatos. E tem mais uma coisa que eu queria colocar aqui para o nosso ouvinte a respeito dessa campanha. Qual será a influência de Jair Bolsonaro, de Luiz Inácio Lula da Silva, de João Dória e outros tantos líderes políticos na eleição para a Prefeitura de São Paulo? Tem alguns levantamentos que indicam que associar o nome a um desses políticos mais antigos, se assim nós podemos defini-los, pode trazer até prejuízo para as campanhas, né? Então, precisamos ver como que o Bruno Covas vai tratar o governador João Dória. Como o PT e a esquerda em geral vai tratar o nome do ex-presidente Lula. Como que Celso Russomano vai tratar o presidente Jair Bolsonaro, né? E qual vai ser o apoio, não é só o candidato dizer que está atrelado a ele. Qual vai ser o apoio desse político nas candidaturas? O Bolsonaro vai desembarcar em São Paulo todo fim de semana, vai sair com o Celso Russomano por aí, o Lula vai abraçar o Gilmar Tato ou vai ficar um pouco aí na defensiva para ver se acontece alguma união, né, até o fim desse primeiro turno ou no eventual segundo turno com outro candidato.
né? O Bruno Covas vai defender que foi vice do Dória, que largou São Paulo para se candidatar ao governo do estado. Então, ou seja, essa é uma questão que pode, na minha avaliação, influenciar o voto do eleitor. Verdade. Não, e pode causar prejuízo tanto para o candidato a prefeito quanto para o próprio futuro candidato à presidência. Porque você imagina se o presidente Bolsonaro, por hipótese, abraça mesmo a candidatura de Celso Russomano, sobe em palanque, vai para evento de rua e não sei o que e tal, e o Celso Russomano despenca. Vai ser automaticamente atribuída a derrota também ao presidente Bolsonaro. E isso vale também para o ex-presidente Lula. No caso do ex-presidente Lula, então, o risco é maior, porque o Gilmar Tato, vou te falar uma coisa, hein? Tudo bem, mudanças acontecem, vai que de repente dispara e vai para as cabeças. Mas não parece, né? Não parece que tenha uma vida muito longa o candidato Gilmar Tato. Se o presidente Lula abraça a candidatura do PT aqui em São Paulo, a chance de derrota é significativa e vai se atribuir a derrota ao ex-presidente Lula. Então é um jogo de xadrez mesmo, e no caso dos prefeitos é o que você falou. Eu não sei o quanto ganha, o quanto perde Bruno Covas se associar mesmo para valer, se bem que é difícil dissociar, mas se ele abraçar a causa de João Dória. Eu não sei se ele perde mais ou ganha mais, eu não sei dizer. E o mesmo vale para o Russomano e para qualquer outro candidato. Então vai ser interessante a gente ver isso. Eu acho que talvez nessa eleição municipal, a gente costumou dizer, né, Pedro, que era uma antecipação do que vai ser a disputa para presidente e tal. Isso aconteceu em alguns anos. Esse ano talvez seja um pouquinho diferente.